A internet de manhã cedo está bem lentinha. Pronto, já está gravando. Bom dia. Bom Vocês dia. estão me escutando? Bom dia, eu sou a Aline, eu sou mestranda do mestrado em Ensino de Ciências da Natureza, e nesta manhã é um prazer nós estarmos aqui com a doutora Terezinha Valim Oliver Gonçalves, e a professora é licenciada em História Natural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também tem licenciatura em Biologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela também é especializada em Ecologia Humana pela Universidade Vale do Rio dos Sinos. Ela também possui mestrado em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Estadual de Campinas e é doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Ela também criou o Clube de Ciências da Universidade Federal do Pará em 1979 e coordenou o polo acadêmico dessa universidade, doutorado em rede pela Rede Amazônica em Educação em Ciências e Matemática, de 2010 a 2016. E também é coordenadora do mestrado profissional Docência em Educação em Ciências e Matemática. E nesta manhã é um prazer receber a senhora professora doutora Terezinha. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. Agradeço o convite, Kátia. É sempre uma satisfação poder interagir com vocês, mesmo nessa situação assim, online, né, pela telinha. É alguma coisa que a gente foi aprendendo nesses 2 anos de pandemia, né, a superar as dificuldades, a própria solidão, né, o contato com as pessoas, e a gente tem se reinventado desse modo, né, por essa forma, pela tecnologia. Também quero desejar bom dia e bem-vindo a todos os nossos participantes, né? Que às vezes o nervosismo esqueci de falar. Então, todos que estão participando, sejam bem-vindos, e vamos, né, nesta manhã, começar a palestra com a professora. A palavra é sua, professora Terezinha. Obrigada. Eu quero inicialmente agradecer, como eu estava dizendo, a professora Kátia, a oportunidade de estar com vocês. Certamente não seria possível de outro modo, no volume de trabalho em que a gente está. E eu estou trazendo matemática que tem a ver tanto com a educação básica quanto com a educação superior, porque cada vez mais as feiras de ciências vêm ganhando espaço no Brasil. No exterior, já na década de 70, 80, havia muitas feiras de ciências. Eu lembro de uma viagem que eu fiz com mais 3 professores universitários do Brasil, a convite da CAPES, pelos Estados Unidos, em 84. E eram muitas feiras de ciências, com muitos prêmios, com muita tecnologia envolvida, né? E nós fazíamos aqui, já desde 79, as feiras de ciências de modo muito simples, mas fazíamos acontecer. Então, é sobre elas e sobre as atividades em aula e outros aspectos que eu quero hoje comentar com vocês. Vou colocar a apresentação para a gente ir conversando. Eu lamento que daqui em diante eu não vejo mais vocês, e daí eu peço que a Aline ou a Kátia me avisem se tiver algum problema, se cair a minha internet, que a gente está sujeito a isso, né? Espero que não, porque eu não vou mais ver vocês.
Tá? Então, eu sou do Instituto de Educação Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará. É um instituto que teve a sua origem no Clube de Ciências da UFPA, criado em 1979, como oportunidade de formação de professores e iniciação científica. Então, o que a gente vai conversar hoje tem uma história de possibilidades, de invenção, né, de rompimento com o estabelecido, não é? Porque, sim, a gente entendia que tinha que alterar a situação que existia na época. Os alunos universitários chegavam ao final do curso e, no último semestre, eles iam para o estágio supervisionado, com possibilidade de aprovação ou reprovação. O Clube de Ciências nasce para que eles possam praticar a docência desde o início do curso, mas não seria qualquer docência, seria uma docência que leve à iniciação científica. E é sobre isso muito do que a gente vai falar hoje, então, né? Nós temos no título três conceitos, três termos centrais: as feiras de ciências, a investigação em aula e a divulgação científica. Esta divulgação em aula e a própria divulgação científica, elas estão intimamente ligadas à iniciação científica. Não é qualquer trabalho que eu levo para a Feira de Ciências, é aquele que expressa uma investigação realizada, não é? Então, o que eu entendo e que nós entendemos aqui no Clube de Ciências por Feira de Ciências? É uma atividade de culminância dos trabalhos escolares, dos trabalhos, sejam eles feitos na escola ou em um clube de ciências, em qualquer outro lugar, mesmo dentro da universidade, né? Isso significa que eles não são feitos para a Feira de Ciências, mas são trabalhos que vão acontecendo ao longo do período letivo. E isso pode ser também em qualquer área do conhecimento, né? Podem enfocar temas diversos. Raramente as feiras de ciências são temáticas, não é? Se for, elas devem ser anunciadas com tempo suficiente para que os temas sejam, então, incorporados nas escolas, não é? E se elas não têm um tema e uma área única, exclusiva, e mesmo que fosse só de ciências e matemática, elas têm trabalhos que implicam em aspectos sociais, educacionais, metodológicos e de outras naturezas que a equipe quiser desenvolver. Aí eu destaco aqui, de novo, 3 elementos que estiveram na fala anterior. A culminância de trabalhos realizados na escola durante o período letivo. Como eu dizia, o trabalho não é feito para a feira. O objetivo do trabalho precisa ser específico, precisa ser outro, em termos de construção da cidadania. O que a gente quer, né? Por exemplo, só citando uma pergunta, né? Professora, para que servem os ratos? Né? Aí tem embutido, vamos pesquisar isso, um monte de coisa, né? Então, as diversas áreas do conhecimento e aspectos sociais, educacionais, metodológicos e por aí vai, sanitários, ambientais, né, de cidadania, etc.
Ainda continuando, as feiras de ciências são importantes para incentivar e estimular estudantes e professores na busca de novos conhecimentos. Então, eles são espaços importantes para a iniciação científica, né? E isso ocorre por meio de projetos de iniciação científica, que o professor orienta a partir de uma pergunta. E os professores, quando se desafiam a isso, eles têm a possibilidade de atualização da própria prática. Porque, vejam, quem está começando, um professor que esteja começando, ele não precisa começar com todas as turmas que ele tem. Ele pode se desafiar e trabalhar um ano com uma turma nessa perspectiva. No momento que o professor adquire confiança no seu modo de fazer, ele vai gostar muito mais de trabalhar assim do que as aulas cansativas, cheias de questionários, etc. E do que elas servem, então? Para que, como a gente realiza? Então, vejam, estou retomando o que já foi dito. Incentivar e estimular estudantes e professores em busca de novos conhecimentos. É esse o objetivo dos trabalhos, né, que são incentivados, que são apresentados nas feiras de ciências. Mas antes já teve um percurso, né, por meio dos projetos de investigação científica, resultando em aprendizagem dos estudantes, atualização da prática dos professores, até mesmo ampliação dessa prática, desenvolvimento profissional, portanto, e divulgação de conhecimentos. Divulgação de conhecimentos para quem? Para a própria comunidade, em que a escola está inserida, que a cidade está inserida, que o Estado está inserido, né? E que o próprio país. Nós temos, e exterior até, nós temos tido, alguns de vocês devem conhecer as feiras da FEBRACE, que são feiras de ciência, tecnologia, engenharias. Nós temos uma situação aqui, mas vários casos já premiados. Mas o que eu vou mencionar é uma aluna do Clube de Ciências de Moju, no interior do Pará, e ela teve uma pesquisa que surgiu da observação de que os caroços de açaí, eles eram depositados e aquilo ficava assim como montes de lixo, né? Se decompondo aos poucos, sendo alimento para roedores, etc. E ela, então, resolveu fazer um projeto testando o caroço de açaí para a produção de tijolos para construção. E conseguiu, com muitos testes, com muito estudo, inclusive, um resultado muito interessante. E apresentou na FEBRACE. Ela teve 10 premiações, só com este trabalho, só em um evento. Então, na verdade, a divulgação de conhecimentos, ela extrapola muitas vezes a própria comunidade em que o estudante está. Ela estava no ensino médio, quando começou este trabalho, e agora já é uma aluna universitária, né? E continua investigando esse processo, não é? Então, os resultados extrapolam. Mas pode ser uma coisa muito simples do conhecimento. Por exemplo, há muitos anos atrás, ainda nas primeiras feiras de ciências do Clube de Ciências,
que estava sendo realizada perto do Natal, teve uma dupla de meninas que pesquisaram a eletricidade, então era alguma coisa mais do plano acadêmico da escola e tal, mas circuitos em paralelo e tal, e montaram uma arvorezinha de Natal para explicar isso. E um senhor, depois de ouvi-las, saiu dizendo: agora eu sei porque as luzes da minha árvore de Natal lá em casa não estão acendendo. Olha, eu coloquei duas situações muito diferentes, não é? Mas as duas igualmente válidas para a divulgação do conhecimento. Num caso, um plano bem próximo, bem simples e comum, e o outro mais complexo. Aí, se a gente quisesse resumir o processo da pesquisa em aula, a gente poderia dizer que tudo começa com a interação, o estímulo, a curiosidade, que se transforma numa pergunta de pesquisa, né? E essa pergunta de pesquisa é organizada, então, na forma de um projeto, vai ocorrer sob a orientação do professor e na feira de ciências vai ser comunicada. A gente costuma dizer que uma pesquisa que se encerra antes da comunicação é como se ela não tivesse existido, né? Na academia a gente usa muito isso, né? Então, a Feira de Ciências vem como um espaço público de comunicação, numa comunicação que também é interação entre o visitante e o pesquisador, o estudante que está ali apresentando o seu trabalho. E por que, então, a pesquisa em aula? Né? Nós sabemos que a educação básica tem como principal objetivo a formação do cidadão crítico, atuante, né? E esse cidadão precisa saber utilizar socialmente os conhecimentos desenvolvidos. É o que a gente chama de uma pessoa alfabetizada cientificamente. Se na sala de aula nós usarmos conteúdos sem relevância social, é pouco provável que os nossos alunos aprendam a utilizar socialmente esses conteúdos. É muito comum a gente ouvir o adolescente perguntar: mas para que eu preciso saber isso? Né? Não vejo nada na minha vida relacionado a isso. Claro que muitas vezes ele não consegue ver, possivelmente porque a gente, como professor, não conseguiu contextualizar, não conseguiu motivá-lo a compreender o uso daquele conhecimento. Mas também a gente tem que cuidar com a questão do utilitarismo, né? Do imediatismo. Então, quando a gente fala no cidadão crítico, e interessante que já no projeto de criação do Clube de Ciências aqui da UFPA, a gente tem esta expressão: formar o cidadão crítico e atuante na sua realidade. Eu entendo que se a pessoa se acostuma a ver, por exemplo, monte de lixo em cada esquina, ruas sujas e esburacadas, ele vai chegar a um ponto, se ele não vê outra coisa diferente disso, de normalizar isso aí. Isso é normal, é assim mesmo. Este assim mesmo é triste, né? Quando a gente ouve, porque é assim. Então, a gente sabe que está faltando criticidade, que a pessoa não tem, talvez, elementos para entender, para julgar, para conhecer
outras realidades e buscar transformar essa em que ele está. Mas se o objetivo da pesquisa é esse, a formação do cidadão crítico, alfabetizado cientificamente, como é que a gente atinge esses resultados, né? Bom, como eu coloquei anteriormente, o começo, né, está nesta engrenagem inicial, né, nesta peça da engrenagem. E ela começa com a pergunta, né? Problematizar, debater, discutir situações do cotidiano, buscando soluções, vai preparar o aluno para participar e transformar o contexto em que ele está. Pode não ser hoje, pode não ser agora, mas esse aluno vai ser possivelmente um cidadão com outra mentalidade, né? Numa perspectiva construtiva, colaborativa. E hoje ele já é um cidadão, então eu não posso pensar assim, eu vou formar para o cidadão que ele vai vir a ser. Ele já é. O que ele, como aluno, na idade, no nível em que ele está, ele pode enxergar no seu ambiente e se interessar em pesquisar, né? Então, a pergunta, ela surge de uma interação em aula. A pergunta pode ser do professor? Pode, mas muitas vezes ela vem do aluno que é estimulado a ver, a enxergar o seu ambiente. Por exemplo, o professor pode instigar. Amanhã, quando vocês vierem para a escola, prestem atenção no seu caminho. Vocês vão escrever algo quando chegarem na escola. Olha só, é um desafio. Parece bobinho até, mas é algo que pode despertar o aluno, né? E isso estimula a curiosidade do aluno, que pode se transformar numa pergunta de pesquisa. E que perguntas, então? Eu digo aqui que são socialmente relevantes, ou seja, eu tenho conteúdos que são socialmente relevantes. E eles, então, devem embasar, seria muito importante que eles embasassem a minha prática docente, não é? Na área de ciências, que é a minha área, na área do meio ambiente, né? Ciências inclui isso transversalmente. Existem muitas questões que a gente precisa e servem de estímulo para o nosso aluno, né? Eu há pouco coloquei uma, né? Professora, para que servem os ratos, né? E foi feita por um aluno no Clube de Ciências, e isso gerou um projeto, e a turma toda investigou, cada dupla, mais ou menos, no seu bairro, né? Uma outra pergunta, por que as pessoas fumam e param de fumar? Para que serve isso? Como é que serve isso, né? E obtém respostas, obtém dados concretos, digamos assim, não se resume o aparelho respiratório pura e simplesmente num percurso de entrada do ar, de troca gasosa, coisa dessa natureza, como, de modo geral, costuma ser. Essas perguntas, então, elas são promotoras de atitude cidadã, porque estimulam a reflexão crítica, não é? A respeito do ambiente, por exemplo. E tem um potencial de transformação ao serem investigadas, né? Só para ilustrar essa pesquisa por que as pessoas fumam e param de fumar, foi feita por uma orientanda de TCC minha, que trabalhava com sexta série, ou sétima. E quando ela ia começar o conteúdo, aparelho respiratório,
ela lançou a pergunta para a turma, e a turma começou a levantar hipóteses e tal, e ela, então, organizou em grupos pelas ruas em torno da escola em que ela trabalhava. Aí convidou mães para acompanhar cada pequeno grupo, enviou para a família um formulário pedindo autorização, e cada grupinho, então, foi para uma rua com um adulto acompanhando, e chegava nas casas e perguntava: alguém fuma aqui? Ah, tem fulano, mas ele já parou de fumar. Eu poderia conversar com ele? E daí perguntavam: por que você parou de fumar? Quanto tempo fumou? Desde que idade e tal? Ah, eu parei porque o médico disse que eu, se quisesse viver mais um pouco, que parasse. Mas o que o senhor sente? O que o senhor tem? Não sei o quê. Depois eles iam, então, com todas as respostas para a escola. A turma toda era trabalhada no quadro e tal, com o tipo de resposta que tinha, e depois iam para o laboratório de informática. Aqui nós temos um problema muito sério nas escolas, porque os laboratórios de informática foram criados e os professores não levavam as crianças para o laboratório. E quando levavam, quando a escola se organizava para ter o horário de laboratório de informática para a turma, o professor do laboratório de informática não sabia muito o que fazer com essas crianças, o que ensinar, o que mostrar. E quando essas crianças chegaram, elas queriam escolher gráficos, elas procuravam e diziam: não, este tipo não é bom para a gente, olha, este outro aqui fica melhor, este mostra melhor os nossos resultados. E o professor do laboratório disse para a minha aluna, que era professora da turma: que bom se todos viessem para o laboratório sabendo o que querem fazer, o que querem utilizar. Então, vejam que só aí a gente já tem um potencial de transformação muito grande dessas próprias crianças, não é? Que agora elas não estavam só estudando o percurso do ar pelo sistema respiratório, elas estavam também estudando que doenças cada um dos componentes do cigarro causa, o que são essas doenças, com que idade essas pessoas tinham começado a fumar, com que idade tinham parado, que tempo foi esse que causou todo esse estrago e assim por diante. Então, a investigação de alunos e professores no ensino, apoiada em Porlan, eu entendo, e vejam como não é de hoje, tá? Isso aqui eu estou trazendo aqui foi escrito por Porlan em 97. Então, esse processo de investigação de alunos e professores no ensino é um processo orientado de significados de progressiva complexidade, que favorecem, entre outros aspectos, o espírito crítico, a autonomia, o respeito à diversidade, a cooperação, a ação transformadora por uma sociedade mais justa e mais harmônica com os outros elementos da natureza. Vejam que só nos dois exemplos que eu dei há pouco para vocês, tem complexidades bastante distintas, não é? Aquele da menina de Moju e esses dois últimos agora que eu coloquei para vocês. E como é que é isso, então? Né? Eu vou comentar um pouquinho sobre etapas que não são estanques, né? Mas que eu diria a problematização. Perguntar é preciso. A discussão e delimitação do problema, a gente debate. O problema não vem sozinho. Para que servem os ratos? Ah, mas onde eles estão? Onde eles ocorrem? Como é que ocorre?
né? O que acontece nesse lugar? Tem que estudar a respeito da problemática a ser investigada. Aí eu digo, estudar é preciso. O que a ciência diz sobre isso? Não é? Realização da pesquisa. Investigar, sim, é preciso. Eu preciso avançar para estudar aquele contexto. Eu posso estudar sobre ratos um monte, mas eu não sei daquele contexto que está acontecendo. Organização e análise dos dados construídos. Eu vou sistematizar, eu vou organizar aquilo que eu levantei, como as crianças sobre o sistema respiratório fizeram ao chegar em aula e ao ir para o laboratório. E comunicar é preciso. Ou seja, eu chego a resultados, tenho conclusões, e o que eu faço com isso? Os alunos da minha orientanda criaram uma exposição num sábado pela manhã, apresentando gráficos, tabelas, fizeram pequenos folders, folhetos explicativos para a comunidade, convidaram a comunidade a visitar a escola numa manhã de sábado, distribuíram isso para os visitantes. Então, é um modo de também divulgar, disseminar os conhecimentos a que chegaram. E daí eu trago esse infográfico bem simples, né? Colocando como central o problema concreto, que é uma temática socialmente relevante, que o professor discute com os alunos, estimulando a busca de conhecimentos para que possa haver julgamento da situação e tomadas de decisão que vão orientar a investigação. Como se organizam as crianças? Quem eu preciso chamar? Eu preciso buscar autorização dos pais, etc. Né? Isso vai implicar numa participação dos alunos e até da comunidade extra-escola, como no caso dos adultos acompanhando, não é? Então, a criança está inserida na comunidade em que vive e traz outros participantes dessa comunidade, né? Vai produzir transformação do professor, do aluno, e mais, nós vamos ter conteúdos socialmente aprendidos, significativos para esses alunos, e várias habilidades desenvolvidas, como, por exemplo, a habilidade de fazer gráficos, de fazer tabelas, de fazer perguntas para as pessoas, de interagir com as pessoas de modo educado, de modo saudável, etc. Tudo é algo em que o professor orienta. Assim como eu não saio com crianças da escola para fazer uma excursão sem planejar toda a excursão com os meus alunos. Não adianta eu querer levar os alunos para o zoológico se eles não forem orientados, se eles não participarem de um planejamento, sabendo o que devem observar, o que devem ver, o que vão fazer com isso depois, né? Então, essa orientação é sempre muito importante. Aí, se a gente quiser entrar um pouco mais, eu não sei como é que está meu tempo, Kátia. Está perfeito. Oi? Está perfeito, você tem 1 hora. Tá, então eu tenho tempo, né? Sim. A gente pode conversar um pouco sobre os métodos, né? Que procedimentos, estratégias eu vou usar? A gente tem desde situação simples de natureza experimental, com controle de variáveis, como, por exemplo, um vegetal se dá bem na luz ou no escuro, né? Um animalzinho se reproduz com mais ou menos alimento,
lembro aqui de uma atividade que a gente fez numa escola, numa fase de formação de professores, com crianças ainda não bem alfabetizadas. Eles estavam no primeiro ano nessa época, a escola bem de periferia. E a pergunta foi a quantidade de alimentos que os camundongos, neste caso eram de laboratório, claro, ingerem, influi no tamanho do filhote. Então, para um grupo de camundongos, a gente dava a porção recomendada pelo produtor da ração, para outro dava o dobro e para um outro grupo a metade. Então, é algo simples e fácil da criança observar, porque pode medir, não é? Descritivo. Estudo das condições de um rio, de uma lagoa, por exemplo, não é? Por que a água fica verde? Por que a água não é transparente? Por que esta água tem cor de barro? E assim por diante, né? Tem várias perguntas que podem acontecer e que vai levar até por um aspecto mais interdisciplinar com a geografia, por exemplo, não é? A pesquisa narrativa, quando eu faço estudos de experiências vividas, que me são relatadas, né? Por exemplo, se esse exemplo do sistema respiratório, se a professora quiser reunir todos os resultados e fazer uma pesquisa narrativa a respeito, ela lida com todas as experiências, não só dos estudantes, como ela pode lidar com as experiências dos fumantes. E cada criança poderia fazer a sua pesquisa narrativa com a experiência dos fumantes. E isso, se estiver mais adiantado nos estudos, fica mais fácil ainda, como no ensino médio. Estratégias: entrevistas, questionários, pesquisa de opinião, por aí vai, né? Depende sempre do que eu procuro, né? Análise documental, eu posso examinar documentos e, então, analisar os achados desse documento, em função da pergunta de pesquisa que eu tenho. História de vida de pessoas, né? Interações discursivas, os diálogos, eu posso também investigar, e aqui eu já estou dando também uma possibilidade de pesquisa do professor, vocês estão percebendo, né? E agora, na pandemia, veio muito essa questão da internet. Então, ela usada não só como meio de chegar ao pesquisado, ao sujeito, aos colaboradores da pesquisa, aos sujeitos investigados, como também olhar para a internet com uma pergunta: o que a internet traz sobre isso? O que é confiável ao lidar com a internet e o que não é confiável? Como reconheço uma notícia fake e como distingo de uma verdadeira? E por aí vai, né? Nas pesquisas da pós-graduação, por exemplo, muitos orientandos foram pegos de surpresa, como todos nós, claro, né? Com a pandemia. Mas quando eu digo assim, foram pegos de surpresa, porque sua pesquisa estava em andamento. Eu tive casos em que a minha orientanda já tinha se qualificado e ela tinha tido recomendação da banca de fazer um trabalho junto às professoras da escola. Ela tinha professores da universidade, egressos, que estavam na escola. E agora ela não tinha como ir para a escola.
né? Deveria ser em março, exatamente no mês que começou a pandemia. Então, ela se utilizou, digamos assim, ela decidiu fazer uma interação discursiva por meio da internet com as professoras, né? Fez um grupo focal virtual, convidou as professoras para a reunião e conversou a respeito do que ela precisava, né? E assim várias outras, né? Nós temos várias situações em que a pesquisa continuou, mas agora via interação virtual. E outras mudaram, que estavam iniciando. Estou orientando agora o professor de um Instituto Federal de Educação, que está fazendo a pesquisa toda com os seus alunos pela internet. Toda ela é virtual, porque suas aulas também são virtuais, né? E assim outros procedimentos que a gente pode ter, inventar, construir, né? E como é que a gente planeja isso? Eu estou colocando aqui para vocês um modo muito simples de introduzir isso para os alunos, que foi uma prática que eu pessoalmente utilizei para fazer o meu projeto de pesquisa de mestrado, e usei também com o Clube de Ciências, né? Por meio de perguntas: o que, para quê, por quê, como, com quem, e assim por diante. Então, quando eu escrevia na lousa, depois da segunda, terceira vez que estava planejando com as crianças, o que eles já diziam: problema, para quê, objetivos, por quê, justificativa, eles falam em conjunto, né? Como, metodologia. Então, aqui no como, é interessante a gente frisar que tem, sim, os instrumentos de pesquisa, por meio dos quais a gente registra as informações. Se são entrevistas, vão ser gravadas, vão ser transcritas, vão ser anotadas as respostas. Que perguntas vão ser formuladas? Elaborar as questões de entrevista também são importantes, não só a pergunta de pesquisa. E aqui é importante destacar: uma coisa é a pergunta de pesquisa, e outras são as perguntas que eu faço para o entrevistado. A pergunta de pesquisa é do pesquisador, né? A pergunta de entrevista ou de questionário, ela deve chegar à resposta que o pesquisador quer obter com a sua pergunta, né? Que instrumentos vão ser necessários, né? Vou fazer medições? Que tipo de medição? Como é que eu vou registrar as observações, né? Elas estão disponíveis onde? Né? Pode ser que eu tenha, sim, possibilidade de encontrar respostas examinando documentos. Pode ser que eu encontre respostas em experiências relatadas na internet, né? Mas como é que eu vou também organizar as equipes de trabalho, né? Eles terão cobertura em termos de tempo ou de tema, né? Com o que eles vão pesquisar? Aqui é interessante colocar para vocês que na educação básica, quando a gente faz um projeto, por exemplo, sobre feira de ciências, e aqui estou me ancorando na minha experiência como coordenadora do Clube de Ciências, que eu fazia os projetos gerais com as crianças. Então, o projeto de feira de ciências era feito com eles. E quando a gente chegava no como, tinha uma perguntinha que era: como vou me comportar durante
a apresentação do trabalho? Né? Como vamos nos organizar para a apresentação do trabalho? Então, em geral, a apresentação do trabalho era feita em duplas, às vezes em trios. E ficava sempre. Então, tá, é em duplas, e como é que a gente se comporta? Eles diziam. E como é que eu faço para conhecer o trabalho dos colegas? Um fica no trabalho apresentando, o outro vai visitar, quando não está muito cheio de visita. Depois, aquele que visitou fica no trabalho apresentando e o outro vai visitar. Eu nunca tive problema de atitudes, de problema de comportamento com as crianças. E elas eram, em grande maioria, da periferia de Belém, né? do bairro em que a universidade está situada, que é um dos bairros mais pobres e populosos da cidade. A que eu atribuía e atribuo o fato de não ter problemas com eles? Porque a gente até, quando visitava a feira de ciências de escola, via, ao chegar, assim, as crianças pareciam ratinhos, tudo correndo para ir para o seu lugar. E os nossos não tinham esse hábito, porque eles tinham feito o projeto conosco. Então, as normas não eram impostas, as normas eram deles também. Eles tinham participado, eles tinham decidido em conjunto, e isso é muito bom. Então, os recursos humanos, né, com quem eu vou fazer? Quem vai ser o colaborador da minha pesquisa? Quantas pessoas eu preciso? Né? Quem vai me ajudar? Quem vai orientar, etc. Faz parte do planejamento, do projetinho. Mas tem que perguntar também se é viável aquilo que o grupo quer fazer, no tempo disponível, com os materiais disponíveis, com os recursos humanos, né, com as possibilidades que se tem. Embora, quando eu falo possibilidades que se tem, eu entenda que precisamos, como professores de escola pública e de um país com tanta dificuldade como o nosso, buscar superar, transgredir a situação que a gente tem. Porque senão a gente fica na mesmice, a gente não consegue muitas vezes avançar. Então tem que buscar superar, transgredir, buscar auxílio, né? E daí outros critérios que a gente precisa levar em consideração, providências para deslocamento, autorização dos pais, como já comentei. Depois que se faz a pesquisa, tem o relatório, que os professores podem, inicialmente, fazer uma fichinha de modo muito simples, não esperar que a criança tenha um grande poder de escrita, de síntese, né? Mas, de todo modo, aqui entre nós é importante que a gente discuta a introdução, o que se coloca, o contexto da pesquisa, onde ela está sendo realizada, as motivações, a relevância da investigação, os objetivos, e que isso afunile no problema de pesquisa a ser investigado, né? Que faça uma discussão temática sobre aquilo, né? Breve, que diga sobre a metodologia, os materiais utilizados, como organizou e interpretou os resultados, fez gráficos e tabelas com a ajuda de que software do computador, organizou as respostas em termos de categorias, né? E isso sempre em cada nível que a gente está, com quem a gente está trabalhando, né? E faz apresentação e discussão de resultados, conclusões e referências. Este aqui, professores que estão me ouvindo,
pode ser um modelo para que aqueles que queiram investir no seu desenvolvimento profissional façam perguntas sobre a sua própria prática. Se ocupando, quem sabe, de um grupo de alunos. Observar um grupinho de alunos, não precisa nem ser a turma inteira. E, com isso, ir fazendo, ao longo de um semestre, ao longo de um ano, algo que vá relatando, que tenha seu caderninho de pesquisador para anotar observações, para anotar reflexões que faça sobre aquilo que está observando e assim por diante. E daí a gente chega na feira de ciências. Se a gente já fez, se a gente já organizou, eu quero dizer para vocês que a feira de ciências, ela pode ser apresentada, os resultados podem ser apresentados desde uma demonstração daquilo que foi feito, até a divulgação de resultados por meio de banner, como na década de 2000 para cá, aqui no Pará tem sido a tônica. Até então, eram mesinhas, eram bancadas, que eram apresentados os materiais, era feita demonstração mesmo, como eu comentei sobre a iluminação da árvore de Natal, né? Mas depois disso, aqueles resultados do relatório, em termos bem simples, eles são colocados em banner, em pôsteres, né? Em geral os eventos dão as medidas, né? Mas em geral é de 60 por 90, por aí, né? Então, isso tudo vem no próprio banner de modo bastante sintético. Então, a Feira de Ciências, ela é o momento da comunicação dos resultados, da socialização, de divulgar os resultados à comunidade, de divulgar conhecimentos, disseminar conhecimentos, né? E também de fazer compartilhamento de processos, de produtos, tanto com os pares, as próprias crianças conhecendo o trabalho dos outros, quanto com a comunidade. Então, é um momento importantíssimo, né? De fato, de comunicação. Lembram que termina a pesquisa com a comunicação. Temos dificuldades? Claro, sempre temos, né? Mas a gente precisa ter um alinhamento com a gestão da escola, né? Buscar, se há alguma resistência, sensibilizar. Ter alguma disponibilidade de espaço físico na escola, principalmente para aqueles materiais que precisam passar por um processo, né? Por exemplo, o caso que eu falei para vocês dos camundongos. Quando nós chegamos nessa escola, foi um trabalho que a gente fez em 86, em 4 escolas de um bairro, que a Secretaria de Educação nos chamou para dizer que elas queriam uma formação. E a gente chegou com a proposta de trabalhos dessa natureza na escola. Aí as professoras disseram, professora, mas aqui não dá para fazer isso, porque o que o turno da manhã fizer, o turno da tarde destrói, o intermediário destrói. O que o intermediário faz, o da tarde destrói. E assim por diante, até que o da noite vai destruir o que da manhã faz. E assim por diante.
Ou seja, era um elo de falta de respeito, uma cadeia de falta de respeito, de falta de compreensão do que era. Aí eu disse às professoras, mas não será porque eles não percebem que essa é uma prática da escola? Quando um faz, o outro não fez, então ele vai lá, mexe, destrói. Aí disse, pode ser. Então, vocês querem experimentar? A gente vai conversar de um modo que fique combinado com cada turma qual é o lugar de colocar o seu trabalho. Era uma escola que tinha meia parede dando para o corredor, e eles combinaram, então, em cima do armário tal é da turma tal, em cima da bancada tal é da outra turma. Aqui nessa meia parede é de tal turma. E assim foi. E me pediram cerca de um mês para voltar na escola, depois que a gente planejou com eles e tudo, para que eles pudessem ver algum resultado, pudessem ver se daria certo ou não. Quando eu voltei à escola, que ficou sob o meu encargo de orientação, foi lindo de ver. Em todos os lugares estavam com o material. Então, na janela pendiam plantas, no outro lugar estava um aquário e assim por diante. Por quê? Porque cada um sabia que ele estava fazendo o seu, o outro estava fazendo o dele. Para eu ser respeitado, eu preciso também respeitar. E eu percebia isso. No Clube de Ciências, eram vários grupos trabalhando. E nunca tivemos um caso de um trabalho ser desmanchado por outro grupo. Nunca. Porque todos sabiam por que todo mundo estava trabalhando, né? Então, essa disponibilidade de espaço físico na escola, é muito comum a gente dizer, mas não tem laboratório, né? Mas esse exemplo que eu contei para vocês também não tinha laboratório. E os professores se organizaram entre si, participaram os alunos, como é que seria, e deu certo, né? Agora, é muito interessante que haja financiamento de projetos escolares. Eu não sei como é em Rondônia, espero que alguma autoridade da secretaria esteja nos ouvindo, porque isso é muito simples de fazer. Se a secretaria está apostando com os professores numa melhoria do ensino de ciências, por exemplo, ou do ensino naquele município, ela pode lançar edital de projetos escolares. E os professores da escola se organizam para fazer uma proposta de ensino que não precisa haver dinheiro, não é isso que a gente quer. Basta ter um grupinho de profissionais, de técnicos dentro da Secretaria de Educação, os projetos serem encaminhados e serem avaliados por uma comissão e ser definido o quanto de material e quais materiais precisa. Aí, o projeto é de 20 a 40 mil, né? Então, o professor diz, eu preciso de tais materiais. Ele tem uma ideia e investiga isso, quanto custa esses materiais. E ele manda para a Secretaria de Educação. O projeto dele sendo aprovado, ele vai receber os materiais. O gerenciamento de recursos é da secretaria. Por que eu digo isso? Porque eu já vi muito mesmo a Secretaria de Educação receber uma verba federal, por exemplo, para melhoria nas escolas. E ela resolve, então, colocar materiais na escola. Às vezes é uma lista interessante, mas é uma lista que não é do professor. E, muitas vezes, aquilo que o professor tem uma coisa e não tem outra, e daí, sem essa outra, ele não consegue fazer o que ele precisa, né? E se tem um projeto da escola
a coisa pode caminhar num avanço dessa própria escola. O ano passado nós fizemos esse projeto, mas agora a gente pode fazer um mais complexo um pouquinho. Agora a gente viu que faltou um aparelho o ano passado. Então, quem sabe eu consigo pedir esse aparelho agora. Tá? E a gente tem experiências até dentro da universidade, que a melhoria de cursos de graduação só ocorreu porque a universidade, a reitoria foi sensível e criou financiamento de projetos internos, financiamento interno de projetos, que tivesse pesquisa e ensino, ou extensão e ensino, ou os três, mas sempre tinha que ter o ensino. Né? E essa questão de projetos escolares até já aconteceu aqui no estado do Pará. Eu me lembro de uma vez, cada secretário que entrava, eu comentava sobre isso, uma secretária fez. Mas elas têm muita dificuldade, porque às vezes falta muita coisa, né? E eu tenho uma egressa de doutorado que veio para o doutorado motivada por um projeto que ela teve aprovado pela Secretaria de Educação. E mesmo sendo mestre em genética, por exemplo, ela se motivou a fazer o doutorado em educação e ciências. A disponibilidade de carga horária dos professores é outra coisa. Às vezes, a escola prefere se organizar na forma de similar a um clube de ciências, digamos que laboratórios multidisciplinares. Nós temos aqui a seguinte situação: tem laboratório multidisciplinar, mas as aulas de ciência são 2 ou 3 horas, eu acho que são 3 no ensino fundamental e 2 no ensino médio, e tem um professor do laboratório multidisciplinar por turno, mas o professor de sala de aula não manda os seus alunos para o laboratório. Também não há uma organização do uso desses espaços. Nós temos uma pesquisa sobre isso, uma orientanda de mestrado pesquisou isso. E, salvo tenha havido modificação nos últimos anos, era essa a realidade que eu descrevi. E o professor da sala de aula dizia: eu vou mandar meus alunos para o laboratório, ele que se vire para cumprir a carga horária, para fazer a sua atividade. O que os professores de laboratório faziam? Projetos e convidavam, anunciavam, divulgavam esse projeto no contraturno. E os alunos interessados iam para o contraturno, então, fazer atividades. Não era chamado assim, mas era mais ou menos no estilo do Clube de Ciências. Vai quem deseja ir, não é? Só que aí os professores utilizavam a sua carga horária. Como tem muito pouca carga horária para ciências e biologia, os professores chamados de sala de aula não querem dispor, né? Mas precisa também que os professores aceitem o desafio, se imponham o desafio de avançar nesse sentido, né? Até mesmo com crianças não alfabetizadas, como eu contei dos camundongos. Dá para fazer. Nós temos uma situação, uma lembrança que me vem aqui, com crianças não alfabetizadas do Clube de Ciências, que trabalharam com desenhos para fazer a sua apresentação. Foi, inclusive, um seminário, um mini congresso de iniciação científica, que a gente fazia na década de 80. E as crianças não alfabetizadas fizeram esse relatório por meio de desenhos numa folha de papel craft, bem grande, eu acho que ela tinha 1,5 m a 2, e as crianças desenhavam e a professora perguntava o que significava o desenho, e escrevia ao lado e colocava o nome da criança.
Então, depende muito da criatividade. Assim como durante a pandemia também, não é? A gente tem exercido a criatividade para superar as dificuldades, né? E isso é importante para que a gente ande, que a gente avance. Então, aqui, chegando ao final, eu faço uma nova síntese, né? Se a gente tem conteúdos socialmente relevantes, que produzem perguntas de professores e alunos, que resultam em debates, busca de conhecimentos a respeito por meio de leituras e discussões para tomada de decisão, julgamento daquela situação. Organiza-se o ensino com pesquisa, né, por meio da pergunta que foi feita. Ocorre uma participação na comunidade, conhecendo os problemas, né, que foram foco da pergunta, buscando respostas, e com isso a formação cidadã, a alfabetização científica também vai acontecendo, né? E a gente destaca como relevância social desses conteúdos socialmente significativos, né? A relevância social, a atitude crítica e o potencial transformador. O que a gente obtém de resultados, né? Em termos de aprendizagem? Conteúdos socialmente significativos que são aprendidos e habilidades que são desenvolvidas, não é? Então, aqui a gente pode dizer que sintetiza o que a gente está propondo como um modelo de ensino. Na área de ciências tem muito a ver, ciência, tecnologia, sociedade, tem muito a ver com tudo isso que que eu acabei de colocar, né? Então, indo realmente para o final, eu diria que as feiras de ciências são eventos de culminância de aprendizagens por meio da pesquisa e divulgação científica. Essa culminância significa que é o final, não é trabalho para a feira, é um trabalho para as aprendizagens que a gente colocou antes. A feira é o momento da divulgação científica. O ensino com pesquisa valoriza e desenvolve a curiosidade dos alunos, sem dúvida, eles passarão a fazer perguntas, muito mais perguntas do que vocês podem imaginar, e aqui até do que podem pesquisar. Favorece o trabalho coletivo, o desenvolvimento de atitude interdisciplinar e a formação da cidadania. Favorece o aprender a conhecer, a fazer, a ser e a conviver. Eu tenho a impressão de que isso ficou claro durante a minha fala. Propicia a alfabetização científica do estudante e contribui para o desenvolvimento profissional dos professores, né? Agradeço muitíssimo a atenção de vocês. É outra coisa que a gente passa a experimentar, falar sem vê-los, não é? Porque a gente, como professor, quando fala, a gente quer ver a reação das pessoas, né? Eu me lembro de dar palestra para um auditório muito grande, muito cheio, com supervisores escolares e tal, e eu muito mais nova do que sou, né? E eu, um tanto insegura, eu dizia, meu Deus, será que vai chegar neles isso? E, de repente, a gente tinha, sim, a interação, né? Obrigada, gente. Obrigada, professora.
Se alguém tiver alguma pergunta para lançar aí no chat, que a gente faz para a professora. Alguém? A Fernanda. Pode falar, Fernanda. Bom dia a todos. Bom dia, professora Terezinha. Primeiramente, eu quero dizer que eu achei a senhora uma lady, até comentei com a Kátia. Assim, uma inspiração para qualquer um que quiser fazer uma palestra, a senhora é muito linda. E deixa eu me apresentar, então. Meu nome é Fernanda e eu sou da SEDUC. Trabalho no núcleo de tecnologia da SEDUC. A minha colega Vanusa até fez um comentário aí, dizendo, vamos passar essa palestra da professora para todo mundo da SEDUC, para todas as escolas. E aí eu queria dizer que a senhora perguntou se tem algum tipo de projeto, né, na SEDUC que traga assim, algo para os professores. No núcleo de tecnologia, desde 2012, a gente tem feito um seminário de tecnologia. Esse seminário, ele é assim para mostrar os trabalhos exitosos que os professores fazem dentro do laboratório de informática. E ele surgiu com a ideia assim de fazer aparecer o trabalho do laboratório, incentivar um coordenador de LI também a trabalhar com os professores e mostrar, né, tudo que é feito nas escolas, trazendo junto com as tecnologias que hoje permeia tudo, né? E assim, é um trabalho muito lindo e a gente cresceu bastante. E mesmo depois da pandemia, continuou o seminário. Então, desde 2012, ele nunca descontinuou, ele foi frequente todos os anos. E na primeira, no início foi feito um edital e era como se fosse concurso, né? Os professores eles ganhavam premiação de primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí a gente foi modificando isso, porque a gente via que com isso alguns professores deixavam de participar, por causa dessa competição, né? E aí, no final, ele não é mais assim a título de competição, ele é mais uma amostra, né, dos trabalhos dos professores. E esse ano a gente ficou muito feliz, assim, que teve muita apresentação de uma forma mais relaxada, assim, sem aquele tempo que antes a gente colocava 10 minutos, né, para apresentar. E a gente viu tanta coisa bonita desde o ensino fundamental até o médio. E no início tinha os parceiros, que eram empresas aqui de Rolim de Moura, que davam os prêmios, computadores, projetor, né? E assim, a gente conseguiu movimentar bastante. E o seminário nosso foi até divulgado na SEDUC Porto Velho, né? Que é a nossa gerência nossa. Mas só para a senhora conhecer um pouquinho do trabalho que é feito aqui. E dizer que assim, a palestra da senhora realmente trouxe muitas ideias a mais que a gente pode melhorar ainda. Gratidão. Muito obrigada. Eu quero parabenizar por essa iniciativa, né? Eu acho que sim, os professores precisam de apoio e de estímulo, incentivo o tempo todo, né? Até para terem mais coragem, mais segurança, né? Mas é isso, professora, gratidão. Eu deixo para os amigos que quiserem comentar também. Oi, bom dia, professora. Estão me ouvindo? Sim, bom dia. Eu sou a Vanusa, também sou colega da Fernanda, né? E assim como a Fernanda, eu fiquei anotando aqui as sugestões, as ideias que você trouxe, né? Nossa, e assim já surgiram assim estrelinhas assim dentro de mim para ver o que nós podemos trazer para a nossa coordenadoria após essa palestra. E realmente, né, quando eu disse assim, né, Fê, que é muito interessante, essencial, né, que se traga para nossas escolas essa palestra, porque ela traz uma reflexão muito grande sobre a importância dessa pesquisa e traz uma abordagem muito próxima da nossa realidade, do nosso convívio. Não é algo tão distante, porque geralmente quando nós pensamos em projetos, né, pedagógicos, parece que é tudo tão distante, né? E são perguntas tão simples, então você traz essa abordagem. Vou até fazer uma brincadeira. Professora Kátia, não tem como trazer a professora Terezinha para a gente, não? Ela é muito leite mesmo, Fê. Eu sugiro vocês concluírem esse mestrado e irem fazer o doutorado lá no Pará, porque é importantíssima essa troca, né? Vamos para lá fazer o doutorado com ela. Todo mundo encantado com você.
professora. Obrigada. São 42 anos de universidade. Nesses 42 anos, a minha vida é dedicada ao ensino de ciências e à formação de professores a isso. Em 79, quando a gente criou o Clube de Ciências, eu disse no começo, né? Já foi com essa intencionalidade. Então, tem um caminho, um percurso aí, não é? Que a gente vai trazendo, vai socializando também, né? Mais alguma pergunta? Kellyson, nós temos aqui o Kellyson, é nosso egresso, recentemente concluiu, e foi premiado esse mês, é um professor inovador e trabalha com solos, é biólogo. Kellyson. Oi, bom dia. Eu estava aqui acompanhando a palestra, muito parabéns para a professora Terezinha, né? Muito boa a palestra. Quando a Fernanda comentou sobre o seminário, né, de tecnologia, eu já participei do seminário, eu sou professor aqui da rede onde elas acompanham, né, da CRED Rolim de Moura. E realmente é uma temática muito importante a gente conseguir levantar os problemas, as perguntas que os alunos eles fazem para a gente, e às vezes a gente não dá a resposta pronta, né? A gente sugerir que eles vão, no caso, em busca da resposta. Eu fiz isso... Gente, desculpa a minha voz. Eu fiz isso com uma turma, quando eu entrei no estado, em 2017, né? Eu tentei implantar um clube de ciências na minha escola, onde eu trabalho, e deu certo no primeiro ano que eu estava trabalhando. E a primeira temática assim, que a gente pesquisou foi sobre... Eles me perguntaram, né, professor, por que o refrigerante ele faz mal para a saúde? Aí eu dei a minha explanação, expliquei, e voltei a pergunta para eles. Falei, vamos pesquisar sobre isso, né? Aí eles fizeram frascos de refrigerante, assim, tipo, reciclados, fizeram um rótulo, né? Colocando, tipo, quais são as principais doenças que podem ser desenvolvidas com consumo exagerado. Claro, não é só o consumo uma vez ou outra vai fazer mal, mas o consumo exagerado de refrigerante. Então, na hora que você estava falando sobre essa questão de pergunta, eu relacionei a isso, porque foi uma pergunta simples dentro de uma sala de aula, né? Uma pergunta simples que eles elaboraram, eu retornei a pergunta para eles, e os alunos que estavam no Clube de Ciências fizeram essa atividade relacionada a uma indagação assim, aleatória durante a aula que foi super importante. Eu tentei achar uma foto aqui, mas eu não consegui encontrar. Eu troquei de celular, eu acho que eu não tinha esse mesmo Gmail, mas eu tinha foto dos rótulos, ficou muito interessante, assim. E eu, inclusive, apresentei aí o Clube de Ciências no seminário que eu participei, que foi em 2018, se eu não me engano, com a Fernanda lá comandando. Que legal. Algo que eu não comentei, mas que a gente tem uma experiência muito interessante em termos metodológicos, e que me veio agora na fala do Kellyson, é quando os aluninhos fazem uma atividade, antes de passar, agora vamos escrever, agora vamos registrar, fazer o comentário com a turma toda. O que vocês viram? O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Por que será? Estão entendendo? E fazer a discussão com as crianças. Quando a gente discute, eles têm mais condições de fazer os registros depois. E isso foi muito forte para mim, porque na década de 90, uma menina, eram 3 irmãos que estavam no Clube de Ciências, já tinha alguns anos, e ela chegou na minha sala e disse, professora, eu passei no vestibular. Eu digo, que curso tu está fazendo? Estou fazendo letras. Aí eu murchei, né? Passou aqui no Clube de Ciências 3, 4 anos e foi fazer letras, mas eu fiquei na minha.
Aí ela disse, sabe, eles sempre me perguntam aonde eu aprendi a escrever do jeito que eu escrevo. Aí eu fui mais cautelosa, né? E onde foi? Aqui no Clube de Ciências. A senhora não lembra que a gente discutia primeiro e escrevia depois? Então, é alguma coisa que, de fato, ajuda a criança que está ali, que fez uma atividade. Eu lembro de uma criança de 6 aninhos que estava começando a se alfabetizar e que estava num grupinho que fez que estava observando o desenvolvimento de girinos. Então, eles tinham colocado os girinos num aquário, tinham feito um montinho de terra e uma parte deixaram com água. E estavam já saindo as patinhas e tal, mas teve um feriadão. E quando nós voltamos do feriadão, as crianças ficaram muito decepcionadas, porque não tinha nenhum. Aí, bora levantar hipóteses, o que pode ter acontecido. E daí, hipótese 1, hipótese 2, né? Aquela coisa toda. Eu que estava conversando com as crianças. Porque, a essa altura, o professor disse, eu não sei o que eu vou fazer com as crianças agora, estão muito decepcionados. Aí eu fui lá conversar com eles. Aí uma criança de 6 anos disse assim, a gente pode até fazer de novo, mas agora a gente vai arrumar um tule, pegar um elástico bem forte e amarrar por cima do aquário, porque se eles ficaram sapinhos e não tinha comida para eles, eles pularam e foram embora daqui. Olha só, então a discussão ela fica muito rica porque a criança se põe a pensar, a criança se põe a refletir sobre a situação também, né? Porque não é só quando dá certo que vale a experiência, a atividade experimental. Ela vale também quando não dá certo, desde que a gente aproveite isso, né? Então, é o discutir primeiro e escrever depois. Vanusa. Professora, primeiramente, né, eu gostaria só de dizer assim, que com você, né, o amor por educação, a vontade de estar em sala, ela aumenta muito mais, né, professora Kátia? E também, eu, assim, fiquei maravilhada com a sua fala, quando disse, assim, que a professora, né, a menina que foi fazer letras, mesmo tendo você, na hora, tendo ficado assim, como assim, né? Mas desmistifica algo que nós temos na educação, que a responsabilidade pelo aluno escrever bem é do professor de língua portuguesa. Então, essa sua fala, esse seu relato assim, é muito importante, né? E que nós temos que levar esse relato para a escola mesmo, porque nos traz a importância das demais disciplinas para que se escreva, para que se reflita, para que se posicione, né? Desmistificando isso, que é essa responsabilidade. Quando fala no processo de escrita, é do professor de língua portuguesa. E foi uma prova evidente, né? Então, fiquei, assim, muito feliz mesmo com esse seu relato. Porque eu sou professora de língua portuguesa e estou fazendo mestrado em ciências, professora. Olha, eu... E tem uma outra questão aí que está implícita, né? Trabalhando deste modo, naturalmente, a gente trabalha interdisciplinaridade. Porque tu não estás olhando para um foco único, né? Tu estás olhando para o fenômeno, para a questão como um todo. Mais alguma pergunta para a professora Terezinha? No chat são só elogios, professora. Nenhuma pergunta. Nem abri lá. Nós temos aqui alguns professores do mestrado também participando, ouvindo. Professora Maria Rosângela, pode falar, Rosângela. Oi, bom dia.
Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pela palestra, foi muito boa. E eu teria só uma, na verdade não é nem uma pergunta, é uma dúvida, assim, que eu creio que deve ser também um dos desafios da educação básica. Um dos grandes problemas que a gente percebe é que as escolas hoje, pelo menos aqui em Rondônia, elas já são formadas, assim, dentro de uma limitação para preparar o aluno para o Enem. Tipo, hoje o governo consegue especificamente controlar o ensino básico, mesmo jogando os conteúdos lá pelo Enem. Tá? Vamos ver quais são as perguntas, os assuntos que mais têm caído nos últimos Enems, e vamos trabalhar em relação a isso. O que a senhora sugere que talvez poderia ser quebrar também esses paradigmas de Enem e olha, eu vou preparar o aluno para uma prova e não prepará-lo para a sociedade, para pensar, para conhecer uma tecnologia que não existe e a gente não conhece daqui a 20 anos, e ele conseguir atuar nela lá. Que as feiras de ciências, eu sou apaixonada por feiras de ciências. Eu sou fruto de uma feira de ciências, então eu acredito que com a feira de ciências, se eu faço hoje, eu consigo ter uma tecnologia que daqui a 20, 30 anos, eu vou conseguir atuar nela, porque eu fui preparada nessa base de hoje. Uhum. De fato, Rosângela, é um problema que a gente sempre teve, né? Quando era vestibular, também era a grande reclamação. Então, a gente, como professor, precisa ter, sabe aquela história, um olho no gato, outro no peixe, né? Então, tem que de fato, considerar isso, mas não se deixar dominar por isso, né? Tem que, de fato, buscar o outro lado também. E é um pouco de equívoco, eu acho, porque se a gente organizar os conteúdos que vêm listados, digamos assim, em grandes temáticas, e cada grupo tiver um projeto a desenvolver, a socialização que vai acontecendo entre os alunos também é importante e divulga conhecimento de um grupo para o outro, né? Então, eu acho que tudo são estratégias que a gente pode se propor, se desafiar. É lamentável que seja desse modo, né? Mas sempre tem essa coisa do lá na frente, o que vai acontecer? O que vai possibilitar o nosso aluno entrar na universidade? Era vestibular, agora é Enem, e a coisa continua pressionando o professor. Mas a gente tem que cuidar dessa pressão, não se deixar levar por ela. Não é fácil, mas é necessário. Pode falar, Flávia. Flávia. Bom dia, uma palestra maravilhosa, muito obrigada por compartilhar o conhecimento, professora Terezinha. Eu compartilho do mesmo pensamento que a senhora a respeito desse ensinamento voltado para preparar o aluno, assim, é estranho, né, preparar o aluno para a prova, isso não é legal, a gente tem que preparar o aluno para a vida, né? E aconteceu uma situação comigo em que eu fiquei tão triste na hora, a aluna, eu estava aplicando as aulas de reforço na escola estadual, e a aluna falou bem assim, ai, professora, essas aulas de física estão me ajudando muito, eu consegui fazer a prova. Aí eu fiquei tão triste, porque ela falou assim, na hora da prova eu consegui responder, eu lembrei das aulas da senhora e eu consegui responder. Aí eu falei assim, não, na hora eu fiquei triste com aquilo, eu falei assim, olha, mas o importante é que quando você estiver na sua vida, em casa, no trabalho, que você consiga aplicar esses conhecimentos de física no seu dia a dia. Isso que é importante.
a prova em si não é importante, mas não é tanto assim importante. Aí ela ficou olhando assim para mim, porque eu fico um pouco indignada com isso. Eu tento passar para os alunos que o sentido do estudo não é a prova, mas é a vida que eles têm e que eles vão ter posterior à escola. E então, eu creio que por mais que o sistema conduza, leve a gente a ter que passar esses conteúdos direcionando ao conteúdo do Enem e tal, eu creio que a gente pode estar passando para os alunos da gente esses valores, que a vida é um pouco mais além do que isso, que eles têm que ver a vida diferente, né? Que não precisa ser baseado só nisso, em aprender os conteúdos somente para a prova. Agora, tu usaste uma expressão que durante a tua fala me veio, não é só para a prova, né? Isso é verdadeiro. É para a prova também? Não é só para a prova. Que eles consigam enxergar além, como tu disseste. É isso mesmo. Eu acho que é um esforço, um desafio para nós, professores, o tempo inteiro, né? Porque eles vêm de uma cultura prova. Alguns pais já conseguem mostrar para os filhos que não dá para deixar para estudar só na véspera da prova, que tem que criar hábito de estudo. O que eu estudo, mesmo que não tenha tarefas, nas terças e quintas? O que eu estudo nas quartas e sextas? Está entendendo? Ter um hábito de estudo, porque é aí que vai, de fato, internalizando alguma coisa. Na véspera da prova, só relembra. E, certamente, se ele tem um hábito de estudo, as coisas vão ficar por mais tempo, não só para a prova. E driblar um pouco isso, né? Como a gente dizia há pouco, se a gente tem temática, o nosso amigo professor Licurgo, que se foi em março deste ano, ele trabalhava com o ensino de física por meio de temáticas. E é muito interessante isso, porque é uma temática única, porque este é um problema para o professor, eu não posso ter, assim como a da minha aluna também ela fez, era sistema respiratório. E a temática foi diversificada por grupos, não é? E cada aluno, cada grupinho de aluno, não pode ser muito grande cada grupo, se encarrega de uma temática, de uma pergunta, né, de uma pergunta daquela grande temática. E daí desenvolve. Porque se também o professor quiser trabalhar com inúmeras temáticas ao mesmo tempo, não ajuda, porque ele é sozinho para 30, 40, às vezes até mais alunos, né? Então, ele se organiza também nesse sentido, como é que eu dou conta do grupo todo. Né? Mas muito boa a tua preocupação, Flávia. Eu acho que é por aí mesmo que a gente vai avançando. A Flávia é professora de física em Ariquemes. O professor Licurgo também era da física, não sei se tu conheces, ele tem material publicado, Licurgo Peixoto de Brito. Professor, não conheço, professora, mas eu vou pesquisar. Pois é. Eu dei o nome completo para te ajudar nisso. Ele tem material, sim, divulgado. Ensino por temática. Eu fico te ouvindo, Terezinha, e recordo das minhas aulas de ciências, né? Nossa, década de 70, década de 80. Nossa, era tão diferente, né? O laboratório era um lugar que a gente espiava pela janela, sonhava, ficava curioso o que acontecia lá dentro e nunca entrava lá. Às vezes, durante um ano inteiro, a gente entrava no laboratório para aprender o nome de um frasco. Era muito difícil.
Hoje eu vejo aqui professores, né? Os nossos mestrandos, o Kelson é biólogo, a Flávia é da física, né? E a gente tem pessoas da química também, e eu digo para eles, nossa, eu queria tanto ter tido vocês como meus professores, teria sido incrível, porque eles fazem coisas brilhantes e estão aqui, né, sempre buscando se aperfeiçoar, aprender. Então, assim, eu penso muito positivo a respeito da educação em ciências. Eu penso que a nossa educação está melhorando muito, evoluiu muito, se transformou muito. É uma educação cheia de possibilidades, tanto na zona urbana quanto na zona rural, né? Mas é importantíssimo que a gente continue todos os dias, né, dialogando, pensando, problematizando, né, para que, de fato, essa transformação ela continue ocorrendo, porque a gente tem muitas dificuldades, muitos percalços, mas a conscientização realmente ela leva décadas, né? Você iniciou seu trabalho em 79 e hoje está aqui, 42 anos depois, colhendo muitos frutos, né? Mas ela ainda temos um chão muito grande para trilhar. Mas que bom que nós conseguimos atrair essas mentes brilhantes aqui para dialogar. Edilene. Bom dia a todos. Obrigada, professora Terezinha. Só colaborando com o que a professora Kátia acabou de falar, que ela gostaria de ter tido esses nossos colegas como professores. No momento, eu não sou professora, não estou professora, né, porque eu não estou em sala de aula, eu sou técnica administrativa. E eu fiz uma disciplina no mês de agosto com o professor Paulo Vilela, eu e alguns colegas de sala. E eu fiquei encantada com algumas práticas que os meus colegas que estão em sala de aula fizeram. Porque, assim, não sei se era porque eu não estou em sala de aula ou porque talvez algumas pessoas não têm conhecimento do que está acontecendo no seu estado. E aí eu vi que a Aline, não é a Aline que está comandando a palestra de hoje, a outra Aline, que são duas Alines na minha sala, ela trouxe um projeto lindo que acontece na cidade dela, que os professores de ciência desenvolvem, a Jaqueline também, que é outra aluna, e aí eu fiquei maravilhada, porque eu falei assim, meu Deus, na época que eu fui estudante, eu não tive esses professores, e assim, muitos dos nossos colegas moram em municípios tão pequenos, com poucos recursos materiais, então eu fiquei encantadíssima, e ainda bem que temos professores assim. Essa a minha colaboração. Parabéns, né? Parabéns ao grupo que já percebe o avanço na prática docente dos colegas. Isso é muito bom. E, Kátia, algumas coisas que lá na década de 70, 80, 90, a gente fazia por esforço próprio, agora a gente percebe que se torna política pública. Que está a ciência na escola, né? Isso tudo que a gente vem fazendo desde a década de 70. Outra coisa que se tornou política pública foram as feiras de ciências. Na década de 70, 80, a gente chegava nos municípios aqui, claro que a gente sempre teve como eixo central a formação do professor. Nunca levamos um projeto sobre feira de ciências que não tivesse como eixo central a formação dos professores. Mas os professores diziam, professora, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu nunca tinha visto isso, né? E hoje é política pública, né? Então, a gente vê que as coisas muito lentamente vão ganhando espaço, né? Graças a Deus que isso vai acontecendo. Isso traz também um conforto, porque quando os professores chegam no mestrado, né, vão começar o mestrado, eles têm uma ânsia de resolver um problema muito grande, né? E aí a gente tem que dizer calma, né? Tem que ser uma pequena coisinha, uma boa contribuição, bem fundamentada, bem argumentada, bem produzida. Com o passar do tempo, vai se tornar uma grande contribuição.
mas em 2 anos de mestrado você não consegue chegar e pá, não é possível, né? Então, aí parece que dá um desânimo, né, no mestrando, depois ele vai percebendo, né, os pontinhos. Então, olha só, a professora Terezinha é um exemplo. O mestrado dela, né, naquela época, quando ela era mestrando, provavelmente, né, a ideia era a vontade de contribuir com tudo, né? Mas só agora é que o trabalho dela se tornou um grande trabalho, reconhecido no Brasil todo. Então, assim, vocês são jovens, tem um longo caminho pela frente, mas é muito importante você encontrar aquilo que você gosta de pesquisar, aquilo que você quer contribuir e se manter fiel nessa linha, né? Ser uma boa pesquisadora nessa linha. Aí vai surgir espontaneamente a sua contribuição para a educação, ela vai acontecer. Então, não precisa ter essa ansiedade, né, essa culpa do querer fazer e não conseguir fazer. Você está conseguindo fazer. Se você faz uma pesquisa bem feita, com uma metodologia bem aplicada, você já está contribuindo. É que os resultados são realmente mais devagar, né? As coisas vão acontecendo depois. Né, Vanusa? É interessante isso, professora e professora Terezinha e os demais colegas, porque quando eu fui fazer o resgate histórico, né, do ensino de ciências e de arte aqui no município para a minha dissertação, eu tive a oportunidade de estudar, né, sobre as políticas públicas bem dentro do ensino, da metodologia, dentro de uma visão das tendências pedagógicas nesse período. E nós percebemos um grande avanço, né, desde a LDB de 71, porque eu pesquisei a partir de 83, mas a gente terminou conhecendo um pouco antes, né, desse período de 83. Então, desde a LDB de 71, com as conquistas, com os avanços e os estudos para a LDB de 96, o que já está contemplado dentro da Constituição, dentro das diretrizes, até chegar agora na BNCC, né? Mas uma coisa que eu quero compartilhar também, e que eu me apaixonei mesmo por essa questão da pesquisa na prática, e que eu vim me apaixonar agora muito mais nesse finalzinho, quando eu peguei um diário, né, um registro de diário, de 1978, 1987, né? Primeiro eu peguei as fichas, né, de uns alunos de 1978. Depois eu peguei um registro de um diário de 1987. Então, é uma diferença muito significativa, até no registro desse diário, dessas práticas desse professor, para o registro de hoje. Então, assim, e desde a ficha individual desse aluno, em 1978, para hoje, em 2021. Então, nós observamos, né, como a professora Valim disse, é muito lento o processo, né? Leva anos, né, professora Kátia? Porque também eu estudei nesse período, mas a gente percebe já existe essa evolução, já esse olhar para a ciência. No entanto, algo me preocupa com essa nova grade curricular do novo ensino médio. Às vezes eu me preocupo, será que esses alunos com 16 anos já estão preparados, assim, quando a gente percebe, para uma tomada de decisão em que área do conhecimento eu quero me aprofundar? Foi um retorno ao passado, né? Você percebeu isso também, né, professora? Foi um retorno ao passado. Quando eu tenho uma grade, por exemplo, no ensino médio, aí, com uma aula de história nos componentes é obrigatório, né? Quando a gente também vê a diminuição também da carga horária de ciência. Então, assim, é algo preocupante, né? Quando a gente faz fica um meio aí com um avanço enorme, mas também nós temos aí essa BNCC agora, do novo ensino médio, com muitas reflexões, que nós, professores, temos que estar preparados. Desculpa, te interrompi, Vanusa. Não? E uma das questões é que também nos municípios do interior, principalmente da região amazônica, muitas vezes a gente não tem
tantas escolas para que se façam itinerários diferentes e o aluno vai acabar tendo como única opção ou pouquíssimas opções de itinerários formativos e não fazer aquilo que ele, de fato, gostaria. Então, de fato, isso era no passado, né? Eu lembro que quando cheguei aqui em Belém, na década de 80, era por área do conhecimento, e depois mudou, e agora é um retorno ao passado. Terezinha, quando eu fiz o ensino médio, foi assim, quer dizer, eu tinha uma vontade, mas na minha cidade, não era uma cidade tão pequena, era no Paraná, no interior do Paraná, tinha duas opções, né? Ou seguia para o técnico ou era o propedêutico, não era nada do que se queria, mas não tinha outra coisa, e a cidade nem era pequena. Então, nos municípios menores, realmente os alunos eles não vão ter opção, não vão ter poder de decisão nenhum. Eles vão ter que cursar o que tiver na cidade, né? Então, e tem outra questão também, ainda que haja opção, eu penso que os alunos ainda não estão encantados o suficiente com as ciências e com as disciplinas que, historicamente, eles têm algum receio de não dar conta, né? Como os números que assustam muito, e aí já entra toda a física, a química, a biologia. Então, eles partem sempre para os cursos, porque eu vejo na graduação, quando eu pergunto, por que você escolheu esse curso, né? Quando entra na pedagogia, acontece bastante. O pessoal aqui, tem alguns da pedagogia, primeiro período, por que você decidiu fazer pedagogia? As pessoas são bem sinceras, porque não tem cálculo. Então, assim, não é a resposta que se esperava, né? Não é a resposta adequada. E já estão na graduação. Então, assim, eles não estão encantados de saber que a ciência é possível, né? Uma outra aprendizagem de ciência é possível. Nós não temos, assim, tantos projetos, tantos recursos que alcancem tantos alunos para despertarem que essa ciência é possível. Onde nós conseguimos chegar, aqui no interior do interior de Rondônia, né? Que Rondônia é interior, o interior do interior de Rondônia é pequenininho. Nós temos um município que nós só temos 2 mestres formadas no mestrado em ensino de ciências, e nós temos mais 3 mestrandas no mesmo município, bem pequenininho, chama Alta Floresta. E o trabalho delas já repercute muito na cidade. Então, eu vejo que essa geração, esses alunos que estão na escola agora, e estão tendo já a possibilidade de ter professoras que fizeram um mestrado ou estão num mestrado de ensino de ciências, eu estive numa das escolas, a escola se transformou, como você diz, não há tanto recurso, mas a criatividade delas, o empenho, as ideias geradas, a escola se transformou. Então, essas crianças, esses estudantes que passarem por aquela escola, com certeza vão pensar, pelo menos, em possibilidades diferentes de seguir para a graduação. E uma coisa de pensar em ir para a graduação já é um grande avanço, porque a maior parte dos alunos faz o ensino médio e fica uma montanha, uma barreira tão grande de aprendizagem que ele já pensa que ele nem é capaz de fazer a graduação. Né? Certo. Na verdade, eu tinha anotado aqui para fazer esse comentário da pós-graduação, quando a gente falava que é tudo muito lento. Eu acho que agora está de modo mais rápido, exatamente por causa dos programas de pós-graduação. Olha na área de ensino, quantos programas tem? O mestrado profissional, ele exige que o professor esteja na sala de aula, que pesquise a própria prática, que esteja fazendo uma inovação. Então, eu acredito que com esses mestrados todos que nós já estão acontecendo na região amazônica, já percebemos, sim, que as mudanças vão ocorrendo. Nós estamos fazendo, nas quintas-feiras, me permita uma divulgação aqui, desenvolvendo um projeto que eu coordeno, que é chamado de Diálogos Interdisciplinares, Ciência e Formação de Professores. Por quê?
Porque os trabalhos, as pesquisas, os resultados dos cursos de pós-graduação precisam chegar aos outros professores. Então, nas quintas-feiras à tarde, a gente, toda quinta, salvo alguma exceção, um egresso dos programas do IENSE faz uma apresentação, uma divulgação. Não é uma divulgação, não é uma segunda defesa, digamos assim, não é aquela sessão acadêmica toda, né? Mas é uma divulgação daquilo que ele aprendeu com a pesquisa que fez. E tem sido muito interessante. Amanhã nós vamos ter um outro, já passei para a Kátia, né, Kátia? Que vai expressar uma pesquisa, eu acho que ela até está aqui ainda, a Rafaela Lebrego, que vai contar de uma pesquisa que ela fez no mestrado, ela já é doutora hoje, com professoras de uma ilha não urbanizada de Belém. Mais de 60% do território de Belém é formado por ilhas. E muitas vezes a gente está de costas para elas. Temos uma ou duas ilhas urbanizadas, 3 talvez, né? E esta não é uma ilha urbanizada. Então, são questões que a gente precisa, de fato, se lembrar de fazer a outra parte. Boaventura Santos diz que a gente precisa fazer a dupla ruptura. Qual é a primeira? É transformar o senso comum em conhecimento científico. A outra é o conhecimento científico se transformar em senso comum de novo, né? Então, essa dupla ruptura que a gente está tentando cumprir com os diálogos interdisciplinares. Estão todos convidados. Rafaela está aqui com a gente, eu acho que eu vi ela por aqui. Pode colocar aqui no chat, Rafaela, o link. Chama-se Que Saberes Navegam em Escolas das Ilhas de Belém, do rio ao chão da escola. É dia 28, amanhã, às 16h30, horário de Brasília? Sim. Horário de Brasília. Então, para nós, é às 15h30. Para nós de Rondônia, é às 15h30. Pode colocar no chat aqui o link, Rafaela, para divulgar. Já passei para os nossos egressos, para os nossos professores e mestrandos. É muito importante essa troca. A gente tem um grupo de coordenadores de mestrados e doutorados do Norte, né? E tem sido muito produtivo desde 2019 esse grupo. Então, a Terezinha está sempre contribuindo, divulgando ações. Todos os coordenadores de todos os estados passam para a gente passa para os alunos. Realmente, essa possibilidade da internet veio ajudar muito, né? Na divulgação, no conhecimento, nessas trocas. Nem tudo é ruim, né? Na internet. Temos muitas coisas boas. Eu coloquei aqui, Kátia, Perfeito. Porque às vezes a Rafaela precisa atender o filho que está com aula. Pode ser que ela tenha saído um instante. Pode ser. Já coloquei lá. Gente, mais alguma pergunta? Senão nós vamos passar para o encerramento. O tempo passa, a gente nem percebe, né? Já são 10 horas. E assim, a gente não fica nada cansado quando está todo mundo apaixonado pelo tema, quando as coisas são interessantes, a gente não vê a hora passar. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Terezinha, então, a palavra está contigo para o encerramento, para as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a vocês a oportunidade da interação, de estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande quando a gente consegue compartilhar aquilo que a gente foi aprendendo, construindo ao longo do tempo, né? Os cabelos brancos indicam isso. Né, Kátia? Muito obrigada, quero desejar também muito sucesso a todos vocês, professores da escola, mestrandos, professores. Kátia, muito interessante também a tua iniciativa deste evento, porque a gente vai oxigenando o programa também, né? Isso é muito importante. Muito obrigada.
Obrigada, Terezinha. Essa iniciativa é de 2019, né, junto com a segunda turma de mestrado, e a gente sentiu necessidade, então agora estamos tentando fazer isso anualmente. Eu agradeço a presença de todos e convido a todos para continuar conosco às 14 horas. Vamos ter a oficina Exercícios de Ser Criança, por um repensar os espaços da docência com as infâncias. E depois das 16 horas temos Ilustração Científica, Estado da Arte e Possibilidades no Ensino. Às 19 horas temos Práticas para o Ensino de Solos na Educação Básica. E também, às 16 horas, Ensino de Ciências, Experiências com Terrários e Processos de Nucleação das Escolas Multisseriadas no município de Ariquemes. São várias atividades, algumas ao mesmo horário, mas com temáticas diferentes, então, para todas as pessoas, muita contribuição. Muito obrigado a todos pela presença e nos vemos ao longo da semana nas atividades do Segundo Ensina. Obrigada. Simone, eu vou deixar aqui no chat o meu contato.